Então, dando sequência ao nosso estudo, esse foi o tema, que é um trecho da palestra número 45, que chama Conflito entre Desejos Conscientes e Inconscientes. Dentro dessa palestra, eu trouxe um recorte da fala do guia, que é exatamente essa que eu dei como título: a cada circunstância da vida, há um você diferente. Aí ele continua: há muitas facetas que nunca se manifestam na sua personalidade aparente. Como então ir mais profundo para saber quem você é? Então, no tema dessa noite, a gente inicia, né, com essa reflexão, que é talvez a pergunta mais fundamental da humanidade: quem sou eu? Quem sou eu? Então, o tempo todo ele vem nos ajudar a desenvolver a humildade de aceitar que nós não sabemos. E que a ideia que a gente tem a nosso respeito, ela não corresponde a tudo que há para ser descoberto sobre nós. Então, nós temos duas variáveis que elas não se excluem, mas algumas correntes trabalham mais de uma forma, outras trabalham mais com outra. Eu gosto do guia porque ele tem uma completude, ele dá um lugar para cada coisa. Então tem palestras que ele nos ajuda a olhar de uma forma, tem outras que ele nos ajuda a olhar de outra. Né? Uma vez eu vi uma pessoa perguntando ao guia: tem um tipo de meditação oriental que a gente faz assim, assado, você acha que isso é válido? Ele fala: para algumas pessoas é muito válido essa meditação, ou dependendo de um momento da sua vida pode ser válido para você. Então é uma postura de muita abertura, porque compreende a dinâmica humana e sabe que não existe uma regra para todos, que não existe um caminho para todos, uma religião para todos. Então há muitas possibilidades, mas tem uma coisa que ele não abre mão. Isso é unânime, universal, e isso é inegociável. O que é inegociável? Não importa como você vai fazer isso, mas o único caminho é o autoconhecimento. Não existe outra forma da gente se desenvolver. Não existe outra forma da gente se transformar. Esse é o nosso trabalho aqui nesse planeta. De transformação, de purificação de tudo aquilo que está em desacordo com as leis divinas. E qual é a forma de fazer essa purificação? O autoconhecimento. E nesse autoconhecimento nós temos um monte de caminhos, um monte de formatos. E o guia traz outras formas, ele traz apontamentos, questionamentos e oferece diversas possibilidades para nos ajudar a nos vermos. Então, dentro dessas dinâmicas básicas que eu disse no começo, que podem ser vistas como auto-excludentes e que aqui a gente pode dizer que elas se completam, ou que pelo menos as duas têm algum sentido, né, dependendo do ponto de vista, que poderíamos dizer assim: quando a gente pergunta quem sou eu, né, e considera essa possibilidade de que a cada circunstância da vida há um você diferente, né, e que há muitas facetas da nossa personalidade que não se apresentam, né, superficialmente, mas elas estão ali, e dependendo da situação, elas podem se apresentar.
Essa, então, poderia ser vista como uma forma, um caminho que diz assim: tudo sou eu. Tudo que se apresenta faz parte de mim e precisa ser incluído. Todos os aspectos que se apresentam como distorção, como positivos, como negativos, assumo tudo como uma expressão desse ser. Esse é um caminho. E o outro caminho é o oposto disso. Nada disso sou eu. Nem forma e nem conteúdo algum me representa. Tudo isso são fenômenos que dizem respeito a uma manifestação que aparece num momento, mas não sou eu. Então, seja um lado ou outro, eu estou falando aqui na dimensão teórica, mas ele só funciona como um processo transformador quando eu realmente consigo me apropriar emocionalmente de um ou de outra forma. Ou seja, até para dizer que eu não sou isso, eu preciso perceber que isso está atuando e me desidentificar com isso. Isso o quê? Uma faceta da personalidade, por exemplo, agressiva. Uma pessoa que é formada numa religiosidade dentro do lar muito forte, ela pode ter uma tendência a se reprimir ou a recusar toda essa parte agressiva, ou seja, a pessoa não admite que ela sente raiva, né? Ou que ela tem desejos de vingança, mágoa. Isso não é aceitável. Então é uma faceta da personalidade que fica ali. Em alguns momentos ela pode se manifestar. Tem pessoas que passam mal, que adoecem. Uma amiga minha me contando um caso que uma pessoa chegou até ela e ele soluçava há mais de um mês. Tem gente que precisa de ser internado com isso. De tanto que incomoda, de tanto que afeta o organismo, vai ferindo, é um soluço que não parava. Então ela foi fazer um trabalho com ele, de acupuntura, e nesse trabalho colocou lá os pontos, e essa pessoa tinha sofrido uma perda. Perdeu um parente, um irmão, e estava assim, muito doído com essa perda. Mas ao falar dessa perda, ele soltou que tinha um detalhe, que esse irmão, ele foi embora, mas deixou para ele uma série de dívidas, que estavam no nome dele, que não tiveram tempo de, embora, não sei o que aconteceu, detalhes. O fato é que dívidas chegaram. E aí ela pergunta para ele com muita delicadeza: será que você não pode estar com raiva? Será que não pode existir uma parte dessa personalidade que sinta raiva? E aí ele se deu conta naquele momento que o problema é que, com a raiva que ele sentiu, mas que ele não estava admitindo, ele não conseguiu admitir porque tem toda essa pressão, ainda mais com alguém que morre, olha a pressão, fica muito mais difícil. Mas ele se deu conta que ele ficou chateado, e nessa ele fechou o coração para o irmão. E nisso o organismo entrou nessa pane. Ele estava sentindo um monte de coisa. Gendre nos ajuda nessa descoberta a respeito de nós mesmos com uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: um sentimento nunca é só um sentimento. Ele está sempre associado a outros. Então a raiva ou a mágoa, ela não estava sozinha. Junto com a raiva vinha uma culpa de ter raiva.
E assim como uma série de outros que possam estar ali. Mas quando ele toma consciência disso e assume de alguma forma que ele estava sentindo e se dá conta da dor de ter fechado o coração para o irmão, aquilo se dissolve, né? Ele chora e então ele restaura aquela via de conexão amorosa e o soluço acaba. Um caso bonito, porque tudo que a gente faz, quando a gente vai incluindo as partes que estão em conflito, é um processo de restauração e de reconciliação com algo que ficou excluído. Essa é a dinâmica das constelações familiares, né, que colocam ali as famílias, o pai, a mãe, para que possamos ver quem está sendo excluído. Essa é a pergunta fundamental de Helig. Quem está sendo excluído na família? A quem não está faltando o respeito? Excluído não precisa ser uma atitude rígida, de guerra, né, de explícita, mas às vezes internamente é o desprezo por alguém. Isso é uma forma de exclusão, né? Uma atitude desrespeitosa com alguém, um pai, uma mãe, onde eu coloco o desprezo. Então ele está sendo excluído na função. Isso gera um conflito. E quando a gente pode incluir e dar um lugar de respeito a essas pessoas, a harmonia restaura no sistema. Aqui internamente o guia trabalha com o individual, trabalha muito conosco, com as nossas dinâmicas emocionais. Mas a pergunta pode ser a mesma. Que faceta da nossa personalidade está sendo excluída? Que dimensão sentida que está sendo negada? E às vezes a gente não vê. Mas cada circunstância da vida, cada relação, nós vamos vai aparecendo facetas nossas. E aí ele diz assim, mas são tantas, e elas são tão inconscientes, então como que eu posso ter mais clareza? E aí, cada palestra ele vai trazer um apontamento. Nessa palestra, o caminho que ele nos traz para que a gente possa perceber como que o que está sendo excluído em nós, né? Que tipo de dimensão, de sentimentos, de personalidade que não está sendo reconhecida. Como que eu posso perceber isso? Ele diz, através da consciência dos seus desejos. Né? Semana passada a gente falou sobre decisão e hoje ele está falando sobre desejos. Então ele diz assim, que toda reação emocional nossa contém um desejo. Não vem aqui não. Toda reação emocional nossa contém um desejo. Só que a gente não está acostumado a investigar essas reações como desejos. Então, o convite que ele nos faz é esse aqui. Quando eu sentir uma raiva ou uma tristeza em determinada ocasião, ou até uma alegria, pergunte-se, por que eu estou reagindo assim? Não importa quão óbvia seja a razão, por causa de outras pessoas ou circunstâncias externas. Pergunte-se, qual seria o desejo por trás dessas reações? Pergunte-se o que realmente eu quero dessa ou daquela situação. Que me faz raivoso ou medroso agora. Se eu estou raivoso, é porque eu queria algo diferente. O que eu realmente queria? Então, no caso
desse exemplo, né, da amiga, onde a pessoa estava com raiva porque o irmão deixou algumas dívidas. O que eu realmente, qual que era o desejo por trás disso? O desejo era de ter sido considerado. O irmão tivesse pensado nele antes para não deixar. Não foi possível, mas era esse o desejo. Então a raiva, como a gente falou, ela também está associada a um desejo de que algo seja diferente. E às vezes é algo que não dá para ser diferente. Mas a gente fica preso naquela insistência e acaba mantendo raivas, mantendo mágoas, porque a gente não desistiu de desejar coisas impossíveis. Uma vez, conversando com uma pessoa, e ela disse assim, olha, eu fico irritada quando eu vejo pessoas que elas não dão conta. Eu fico irritada com a limitação do outro. Por que não resolve? Parece, é tão simples. Ela não consegue resolver. Gente, a pessoa está falando que está sem dinheiro, está falando que está sem dinheiro, aí vai lá e pega um cachorro a mais, um gato a mais, está falando que está difícil, que arruma mais problema, e ela assim, falando, muito irritada. E aí eu falei para ela, ó, esse é o problema dela, mas o seu problema é o tanto que você está irritada com a dificuldade dela. O tanto que você está se sentindo incapaz. Ela falou, eu fico irritado com a reiteração, como que eles ficam reiteradamente repetindo situações que vão trazer dificuldade. E qual era a reiteração dela? Reiteradamente ela estava com raiva do outro não ser capaz. Essa era a questão, que tinha ali um desejo. Qual era o desejo? De que o outro desse conta, de que o outro resolvesse. Resolve. Fala que quer fazer regime, mas não fecha a boca, não para de comer doce. Resolve. Fala que quer se livrar das dívidas, mas não economiza. Viaja. Essa era a raiva. Qual é o desejo por trás? Que o outro dê conta, que o outro resolva. E quanto mais eu desejo o que é impossível para o outro, mais eu me prendo a essa raiva. Quando eu começo a tomar consciência disso, eu tenho a chance de ir soltando. Então ele diz assim, o trabalho começa antes mesmo que a gente sinta, o trabalho de purificação acontece antes mesmo que a gente sinta que as emoções mudaram. Eu não sei quanto tempo que essa pessoa vai demorar para ela conseguir desenvolver uma aceitação com a incapacidade do outro. Porque o que está por trás disso? A não aceitação com a incapacidade dela mesma. Ela que se cobra, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de tudo. E ela pode até dar, mas há um preço que é uma rigidez, uma tensão, uma cobrança constante com ela e com todo mundo que não dá. Então existe um desejo aí obstinado. Tem desejo, a gente vai estar sempre desejando o tempo inteiro, não tem como a gente viver sem desejar. Só que ele fala assim, tem desejos que são saudáveis. Eles não geram tensão, eles não geram desarmonia, eles não estão infringindo nenhuma lei. E tem desejos que vão gerar problemas, que vão gerar tensão. Toda a tensão, eu posso também perguntar, o que é que eu estou desejando que está me gerando isso? O que eu quero para que isso esteja assim? Ele diz assim, mudanças não são algo que a gente possa comandar.
Vocês não podem mudar seus sentimentos e reações emocionais por um ato de vontade. Podem usar a sua vontade para fazer um trabalho necessário e entediante de procurar um significado claro para suas emoções confusas. Essa é a nossa tarefa. Não há como forçar a pessoa a falar, eu tenho que ser mais paciente. Isso não funciona. Não vai funcionar. E se funcionar, fizer um curso de paciência de fim de semana, ele vai funcionar durante alguns dias. Depois, volta de novo a recair na intolerância, na intransigência, na rigidez e na cobrança. Por quê? Eu não fui de encontro às reações que estavam ali por trás, as reações que estavam sustentando a intolerância. E ele fala, para que a gente possa mudar isso então, nós precisamos da boa vontade para fazer esse trabalho de procurar o significado dessas emoções. Por que que eu estou tão intolerante? Por quê? O que me deixa assim tão intolerante com o outro? Geralmente, nós vamos encontrar crenças que ele chama de imagens. Essas crenças, essas imagens, elas são formadas na nossa infância. Por exemplo, eu tenho que dar conta. Uma outra pessoa que tremia de ansiedade, ela não consegue parar, ela não consegue se organizar, ela não consegue se cuidar, ela está o tempo todo atrasada, o tempo todo se atropelando, ela está o tempo todo ansiosa, o tempo todo se sentindo insuficiente, o tempo todo. É uma reação emocional que começou a ser vista. Durante muito tempo ela viveu assim como se isso fosse normal. Viver num estresse danado. E aí ela começou a se questionar, fazer esse trabalho, que pode ser entediante às vezes, mas outros momentos é uma grande aventura. Quando a gente consegue compreender isso que estava oculto, é uma aventura maravilhosa. Porque é como se a gente descobrisse um novo território, desconhecido, né, desse planeta que eu vivo. Não conhecia essa parte. E é uma aventura isso. Uma grande satisfação. Porque cada descoberta, cada parte que eu assumo, ela vai trazendo mais relaxamento. Ela vai me fazendo ser mais inteiro, mais inteira. Então essa pessoa, nessa tarefa de se auto-questionar, de se auto-perceber, era um perfeccionismo muito intenso. Todos nós desenvolvemos esse perfeccionismo, que é uma tendência exageradamente exigente para poder atender alguns padrões que a gente tomou como certos ou perfeitos. Para cada um ser perfeito, tem um modelo. E aí eu posso me perguntar, de onde vem essa exigência tão grande? E ela então chega numa imagem, né, depois de um trabalho onde ela começa a voltar, gente, isso não é racional, e se for racional não vai ser suficiente, mas só é transformador quando isso inclui o contato com as emoções. Enquanto for só racional, só mental, ainda é só a primeira parte. É superfície, que é importante, que é reconhecer, mas ainda não é aceitar, ainda não é transformar. O transformar vem com o contato com as emoções, com as sensações corporais, que a gente chama de entrar em processo, esse encontro emocional. E nesse entrar em processo, nesse momento de silêncio, ela então começa a se lembrar de uma cena.
Quando ela vê o corpo tenso, tenso, de onde que vem tanta tensão, de onde que vem tanta pressão, de onde que vem, que imagem te vem? Está me vindo uma imagem, eu muito pequena e meu pai muito bravo, muito bravo. E ali eu entendi. Eu tinha muito medo do meu pai, medo de apanhar. Ele batia muito na gente. Então eu tinha que ser perfeita para não apanhar. E essa era a dinâmica daquela menina. E que a gente vai para a fase adulta, hoje eu não tenho mais medo de apanhar do meu pai, às vezes meu pai já até morreu, ou tão velhinho. Não é mais isso, mas emocionalmente não mudou. Continua atuando essa dinâmica de cobrança, de ter que ser perfeita, pelo medo de apanhar, pelo medo do pai. Quando ela então se dá conta, aí vem um alívio, vem um choro, ou seja, eu integrei uma parte da personalidade que estava por trás de toda a exigência perfeccionista, de toda a ansiedade, que era um medo muito grande. Então, ele diz assim, purificação, esse trabalho de transformação, não quer dizer que a gente muda os desejos de uma hora para outra. Nós vamos conviver com muitos desejos estranhos. Por exemplo, existia um desejo por trás de toda essa exigência. É um desejo de quê? De ser perfeito. A gente pode continuar aprofundando. Para que eu desejo ser perfeito? Bom, o que eu desejo quando eu desejo ser perfeito? Eu desejo não apanhar, não decepcionar meu pai. Então, se a gente procurar aqui, no que a gente está fazendo hoje, não vai ter sentido. O sentido que mantém todos os nossos conflitos hoje estão na nossa infância, na nossa relação com as autoridades na nossa infância, que eram principalmente os nossos pais. Pode ser um padrasto, uma madrasta, alguém que ocupou esse lugar, mas os nossos pais, o trabalho com os nossos pais é para a vida toda, gente. E mesmo que eu tenha hoje uma relação boa com eles, mas o que eles representaram é que é o ponto essencial. Porque os nossos pais, eles representam para nós toda a tarefa de transformação que eu tenho nessa vida. Então, continuar atento, trabalhando essas crenças que apareceram ali, naquele menino, naquela menina, o que apareceu e ficou é exatamente aquilo que essa alma, às vezes, já vem se debatendo há vidas. Por isso que tem uma família, às vezes tem vários irmãos, e um irmão fica muito ressentido com as mesmas posturas que outro irmão, às vezes, não pegou nele. O guia fala assim, a gente já chega com algumas amassaduras na alma, a gente já chega com algumas questões que quando chega ali e bate com a imperfeição dos nossos pais, essas questões se afloram e se inflamam. E a partir disso, para lidar com essas dificuldades, são criados muitos desejos infantis, que eles aparecem como defesas para a gente impedir essa dor. Então ele fala assim, olha, a purificação não quer dizer a gente se forçar a mudar esses desejos. Não adianta eu forçar o desejo de ter paciência, de ser mais calma, de ser mais amorosa. Isso vai mudando aos poucos com esse trabalho de autoconhecimento. Vai mudando indiretamente, quando eu vejo está menos intenso, menos frequente, e até um pouco que se dilui, e uma hora isso solta. Quer dizer, então, que o trabalho de purificação significa separar os bons desejos dos desejos equivocados. Como? Observando-os. Existe, então, o tempo todo uma série de desejos.
nós vamos observar e ver qual deles estão ali me atrapalhando. Me atrapalhando. Se a gente pensar nos negócios, pode ser que tenha um desejo legítimo de fazer um bom trabalho, de oferecer o meu melhor para a vida, de ter uma prosperidade, de ter recursos para a minha família. Olha que desejo bom. Não tem nada de errado nisso. Mas junto com esse desejo, pode ter um desejo que diz assim: eu quero ser o melhor. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim: eu queria passar naquele concurso. Não é porque eu queria aquele trabalho, não. Eu só queria era falar que eu passei e mostrar para todo mundo que eu passei. Olha que desejo. E tem gente que assume isso como se isso fosse de fato coerente. E tem gente que tem vergonha de assumir isso, porque já sabe que isso é horrível, porque está a serviço de quê? Do orgulho, da vaidade. Então, toda vaidade e todo orgulho vão ter desejos. Quem não é orgulhoso, quem não tem vaidade, atire a primeira pedra. Então, se a gente puder ter a humildade de assumir que eu sinto orgulho, que eu tenho prazer, às vezes, em me sentir melhor do que os outros, que eu sou vaidosa. Vaidosa não é aparência, gente. Eu posso ser muito vaidosa em querer ser a mais boazinha, ou o mais bem-sucedido, o mais inteligente. Mas saiba que toda vaidade, todo orgulho, ele vai pedir algo para ser alimentado. Ele vai ter um desejo. É um desejo equivocado. Mas se a gente não perceber, a gente vai dando alimento para ele também. E geralmente o que acontece conosco é que isso anda junto. Os desejos saudáveis e os desejos equivocados, errôneos, inadequados, porque eles não estão a serviço da nossa realização. Eles estão a serviço de valores de aparência e não de valores da nossa essência. E aí eu gosto muito quando o guia traz esclarecimentos que nos ajudam a interpretar o Evangelho. E hoje eu trouxe então, eu não consigo falar de desejos sem me lembrar dessa passagem. Então eu já devo ter trazido ela em outra palestra, mas eu acho que é sempre, pode ser sempre construtivo a gente olhar, né, para isso, mesmo porque a gente pode ficar estudando uma parábola 6 meses. Tinha um estudo aqui com o Honório Abreu que era humildinho. Então ele pegava uma parábola e ficava nela, várias reuniões, pequenininho, um trecho, porque cada palavra era analisada, né, cada verbo era analisada, símbolos ali eram vistos. E aí, se a gente continua vendo, semana que vem eu vou ver um outro símbolo que eu não tinha visto. É uma beleza. Assim como os sonhos. Eu posso trazer hoje uma interpretação para eles, na semana que vem, se eu olhar para eles de novo. Assim como as palestras do guia. Se eu leio essa palestra hoje eu estou trazendo a interpretação aqui possível, o olhar possível do lugar que eu me encontro hoje. Amanhã, em outro lugar, se eu estiver mais bloqueado, eu vou trazer esse tema com muitas limitações. Ou se eu estiver mais expandido, eu vou trazer uma profundidade para esse tema que eu mesmo não tinha conseguido ver antes. Então depende muito do nosso estado. A parábola é essa. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Jesus lhe contou uma parábola dizendo, lhes contou: o reino dos céus é como um homem que semeou boa vontade
em seu campo. Desculpa. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. A boa semente pode ser a boa vontade. A boa semente é sempre um atributo divino. Ele semeou a boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Vamos parar só um pouquinho, fazer esse miudinho aí. Veio o inimigo. Que momento que o inimigo aparece? Quando todos dormem. Dormir é um estado de inconsciência. Então, quando a gente está inconsciente, quando a gente está dormindo, eu estou desatento à minha expressão, aos meus pensamentos. Esse estado de sono é o estado que a humanidade vive. A gente vive no estado de sono. Todo o trabalho do Cristo nesse planeta foi trazer despertar. Despertem, gente. Vocês são espíritos, vocês são filhos de Deus. Existe um reino divino a ser conquistado por vocês. Despertem. Levanta dessa letargia. Vocês não precisam ficar presos a esses medos, a essas culpas. Levanta. Essa era a boa nova. O Pai tem um reino e espera por cada um de braços abertos. Volta para a casa do Pai, escuta o meu chamado e vem, abre mão de tudo aquilo que não é divino e você vai sentir esse reino se manifestar, ser revelado. Era essa a ideia. Aqui, quando todos dormem, veio o inimigo. O que é o inimigo? Na linguagem evangélica, inimigo é o diabo. O que significa o diabo? É aquele princípio que traz desvio. Então são desvios, equívocos. É tudo aquilo que está em desacordo às leis divinas. Então quando eu ajo na inconsciência, ou quando eu não percebo, aí vem, eu não percebo que vem os desejos de orgulho, de ser melhor, o desejo de vingança, o desejo de punir alguém que me magoou. Isso não é consciente, isso é semeado quando eu estou dormindo. Então, quando eu estou dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Se foi. Foi para o lugar da inconsciência. Ninguém está vendo mais o inimigo. Todo o trabalho de autoconhecimento, então, é a gente perceber esses inimigos que semeiam no momento em que eu estou desatento. Sempre alerta. Sempre alerta. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ele foi semeado. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. E então, direi aos encarregadores da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Cada uma dessas palavras aqui poderia ter vários significados.
Nós não vamos entrar na minúcia da profundidade de cada uma delas, né? Mas isso podia render aqui várias e várias interpretações, da gente entender, juntem primeiro o joio, por que amarrar-os em feixes, depois por que guardar no celeiro, o que representa o celeiro, né? Para que serve o celeiro? Para a gente guardar o trigo, é o lugar que é armazenado, né? o trigo. Mas aqui basta que a gente entenda que nós não vamos poder, exatamente essa palavra aqui que o guia trouxe, nós não vamos poder mudar os nossos desejos negativos, distorcidos, de uma hora para outra. A gente vai precisar aprender a observá-los, e observá-los de novo, e observá-los outra vez, e depois de várias vezes percebendo a atuação deles, é que vai ficar mais fácil separar ele do trigo. Então, por enquanto, qualquer tarefa que a gente for se propor a fazer, né, terapeutas, advogados, psicólogos, qualquer tarefa que você propor, trabalho voluntário, empresário, qualquer tarefa, ela vai estar junto com o joio e o trigo. Desejos que são saudáveis e destrutivos, e desejos que podem estar desvirtuando aquilo ali. Em alguns momentos eles podem estar inativos e a coisa vai muito bem. Mas toda vez que tiver algum conflito, alguma dificuldade, saiba que tem um desejo, que tem um joio ali, sufocando o trigo, ganhando terreno. A observação disso vai trazendo cada vez mais confiança. Cuidado, ele diz, com o erro que a verdade de um bom motivo exclui a verdade do mau motivo. Por isso que a gente precisa de humildade. Se alguém falar, você está fazendo isso aí é por vaidade. Eu posso ter a humildade de dizer, olha, pode até ter vaidade nisso também. Pode até ter uma parte minha que gosta, né, do reconhecimento que esse lugar me traz. Mas não é só isso. Ou o contrário. Né? Uma pessoa pode dizer, nossa, mas eu sei que beleza, que trabalho bonito que você está fazendo. Tem uma parte que é bela, que é bonita e que serve a um princípio genuíno de força espiritual. Mas não é por isso que também não tenha partes que atuam cheias de orgulho, de medo, que movidas pela culpa, está fazendo, fulano trabalha tanto para o bem, né? Ele é tão bom. Não é só porque ele está fazendo uma coisa boa, não. Ele é tão culpado, ele sente tanta culpa, que ele simplesmente não consegue parar de trabalhar. Não é porque ele é bom, não. É porque ele anda com uma chibata nas costas dele, que se obriga, isso não é bondade. Mas não é por isso que também não tenha bondade. Mas existe um desejo ali que é de se sacrificar. É um desejo que não tem nada a ver com Deus, que não é nada divino, que ele acredita, com uma crença totalmente equivocada, que se eu me sacrificar, eu vou estar redimido do meu eu inferior, ou das minhas culpas do passado. E essa foi a pedagogia cristã, e ainda é, em muitos locais. Então esse aprofundamento, ele é maravilhoso, para que a gente possa separar, e poder dizer, existe culpa também. E eu vou continuar olhando para essa culpa, e olhando de novo, e cada vez que eu olho para a culpa, eu vou me desculpando. Não é boa essa? Vou me desculpando, vou me perdoando, vou dizendo, não pude fazer diferente no passado. Eu errei muito, sim. E eu sinto muito. E quando eu assumo que eu sinto muito, e assumo o meu arrependimento verdadeiro, nessa hora, uma transformação começa. Se eu não me arrependo, não tem como transformar. E aí, em vez de me arrepender, eu me culpo.
e acho que eu tenho que me punir, me penitenciar e me sacrificar, que isso vai compensar e nunca vai ser suficiente. Haja trabalho, haja caridade, haja palestra para fazer, haja palestra para ler, haja gente para atender. Então ele diz assim: quanto mais inconsciente for a emoção ou o desejo, mais efeito isso vai ter na sua vida. E quanto mais consciente a gente tiver, menos efeito isso vai ter. Por isso o trabalho de estar olhando, separando o joio do trigo. A cada vista, a cada olhar, a cada processo, a cada trabalho, nós vamos separando. Aí ele diz: recebe, portanto, exatamente o que você conscientemente não quer, mas inconscientemente quer. Tem muitas coisas que eu digo racionalmente: eu não quero isso mais para a minha vida. E isso é a parte consciente que está falando. Mas e a parte inconsciente? Ela ainda grita: eu quero sim. Eu quero ser perfeito sim. Eu quero ser melhor do que os outros sim. Não quero ser uma pessoa comum. Quero me destacar sim. Quero ser admirada sim. Quero me sentir melhor. E aí conscientemente falo: não, eu quero ser humilde. Esse conflito está acontecendo o tempo todo. Só que quando a gente inconscientemente quer isso que parece tão distorcido, a gente quer essas coisas sem as desvantagens que elas nos causam. Porque tem muitas desvantagens em se colocar como superior. A primeira delas é que você se afasta das pessoas. Mas essa desvantagem eu não considero, eu não quero. Eu não acho, que ela se apresenta. Então, vou trazer mais um exemplo. Vou trazer 2 exemplos e a gente encerra, que eles são muito ricos sobre esse conflito entre o desejo consciente e o desejo inconsciente. Essa pessoa me procura e ela falou: Mateus, você pode usar o meu exemplo. Por favor, use, porque é uma coisa que ajudou a mim e quem sabe ajuda outras pessoas. Ela tinha muita raiva do ex-marido, muita raiva. E a relação foi toda cheia de raiva, muita raiva. E mesmo que eles já separaram, passava muito tempo, e essa raiva vira e mexe aparecia. Ela achava que agora eu estou livre, agora eu estou liberado. Quando via, estava lá de novo. E aí ela foi percebendo, num trabalho de introspecção, que a raiva não era só dele, era do pai. E ela não entendia, era dos homens, era a raiva dos homens. E ela não entendia por quê. Porque o pai nunca tinha feito algo que pudesse justificar tanta raiva. Mas não fez algo com ela. E aí, por isso é que racionalmente a gente acha que sabe, que se conhece, mas sempre desconfie e continue abertos para o novo. Nessa abertura para o novo, em algum momento, revelou. E ela: agora eu percebi. O meu pai não fez nada comigo, mas ele fez com a minha mãe. Com a minha mãe ele era desrespeitoso em alguns momentos, era machista, era autoritário, ele impunha, e ela ficava chateada, ela ficava triste. E aquilo me doía. E eu então tomei as dores da minha mãe. E aí tinha um desejo consciente que era: quero me casar, quero ser feliz num relacionamento.
Senão eu não entraria na igreja, pagaria caríssimo, gente. Casar é caro demais. Aí tem que pagar o padre, o fotógrafo, tem que pagar a música, a festa, o docinho, o bem casado. Imagina pagar isso tudo se eu não quiser ser feliz, se eu não quiser ficar bem. Não é só para sair no post. Existia um desejo consciente, mas inconscientemente existia um outro desejo, que era: eu vou me vingar dos homens. Casamento não deu certo, e ela se separou. E assim que ela se separou, uma briga, muita raiva de um lado, raiva do outro, não tinha como dar certo, terminou. E quando ela se separou, depois ela lembrei uma coisa. Quando eu me separei, um dia, minha mãe, consolando, falou: fique tranquila, filha, porque tudo aquilo só estava acontecendo para o seu pai pagar tudo que ele fez comigo. Olha só. É muita inconsciência. Mas ela lembrou que a mãe disse. Ela não tinha consciência que ela estava a serviço da vingança da mãe. Seu pai está pagando com isso. Essas dinâmicas, elas são inacreditáveis, porque elas são muito irracionais. E são elas que aparecem quando a gente mergulha nesse trabalho profundo conosco. Ou quando a gente abre um trabalho de constelação familiar. Isso também aparece. E a gente fica... Se a gente não tiver muita humildade, a gente rejeita tudo isso. Fala: não, eu não. Mas como a gente vai aprendendo a acolher, a perceber e assumir que isso pode acontecer, porque afinal de contas isso foi semeado quando eu estava dormindo, quando eu estava na inconsciência da minha infância. Na inconsciência da nossa infância existem leis, e uma delas é o seguinte: eu faço tudo por você, papai, eu faço tudo por você, mamãe, mas eu preciso me sentir parte. O que eu não suporto é me sentir afastado do seu amor. Nessa exigência infantil, nessa carência infantil, a gente se associa, ora mais ao pai, ora mais à mãe, e acaba adotando expectativas deles, desejos deles, por amor. Só que é um amor cheio de trigo, é um amor cheio de inconsciência, é um amor doentio. Por amor a você, mamãe, eu nunca vou deixar homem nenhum falar comigo, mandar em mim. E aí o cara pediu uma coisa: você pode pegar isso para mim? Por que você não pega você? Nossa Senhora, eu estou armado o tempo inteiro. Estou batendo. Não é nele, é no pai, para a mãe. E o último exemplo, para a gente poder encerrar a palestra: um sonho esquisito. Ai, como é que eu vou saber dessas coisas todas? Né? Isso vai se revelando em trabalhos de constelação, vai se revelando em trabalhos de profundo processos terapêuticos, né? terapias de grupo, tem várias modalidades, isso vai aparecendo. Mas uma outra forma que a gente não precisa pagar nada por enquanto, até taxarem, mas de vez em quando vem de graça para nós um sonho. De graça vem mostrando sempre aspectos ocultos dos meus desejos que precisam ser vistos. E aqui um sonho, que também pedi e a pessoa disse, eu falei com um amigo: posso levá-lo? Posso levar esse sonho? Pode. Leve, porque está mudando a perspectiva, né, de ver um monte de coisa que não estava sendo alcançada. Sonhei que estava num campo. Inicialmente, eu estava com uma figura feminina, que era minha mãe.
A gente corria na frente para emboscar uma figura masculina, que era meu pai. Um outro exemplo da mesma dinâmica, só que agora com outra revelação. Quando a gente chegava dentro de um celeiro, falei do joio e do trigo, chegava dentro de um celeiro, eu tinha que dar paulada na cabeça para assassinar. Olha como o sonho é divino, porque no sonho ele revela uma personalidade muito agressiva, que na prática, se perguntar conscientemente, dificilmente essa agressividade toda aparece. Mas ali, olha só, paulada para assassinar o meu pai, junto com a minha mãe. Mas, no momento em que estava acontecendo, eu me dei conta que eu estava assassinando era a minha mãe. Com dificuldade, porque eu era muito agressivo, mas eu tinha um bom motivo por trás. Então, no momento em que ele se deu conta que ele estava ali se unindo à mãe para matar o pai, em determinado momento o sonho vira todo e fala, ó, agora, ele estava percebendo, agora eu vejo que eu tenho um bom motivo para matar é você. Mas quanto tempo talvez ele tenha ficado trabalhando a serviço dessa raiva da mãe. E o curioso é que conscientemente, essa mãe falava muito mal do pai, no caso anterior sim. O tempo todo estava falando mal do pai. E aí, nesse caso não. Ele fala, não, ela não falava, falava, não, você tem que amar seu pai. E isso era o desejo consciente da mãe. Mas inconscientemente, existia muita mágoa. E os filhos, as crianças captam tudo isso. Então esses são exemplos para que a gente possa também nos abrir para perceber. Eu estou a serviço de quê? Quando eu quero isso para a minha vida? Ou eu estou a serviço de quem? Quando eu faço isso, eu estou querendo agradar a quem? Ao meu pai? À minha mãe? Para que eu preciso tanto disso? Para provar para eles o quê? A gente vai surpreender quando perceber que muito do que a gente faz, muito do que nos move, são desejos que têm a ver com expectativas dos nossos pais. Para que então, quando isso for separado, a gente possa dar lugar aos desejos que realmente importam. Aqueles desejos que vão trazer uma satisfação para a minha alma. Aqueles desejos que vão trazer paz. Porque esse tipo de desejo, ele nunca sacia, ele nunca é suficiente. Eu sempre vou querer mais. Mas no momento que eu estiver atendendo a minha alma, eu vou ficar feliz com o que é possível. E é isso que eu desejo para todos nós, para mim e para todos. Que a gente possa ter, né, um ano novo, encontrando os desejos possíveis que nos levam às realizações com as questões mais simples na nossa vida, que estão realmente de acordo com a nossa alma. Que assim seja. Sim, sim.